Queria saudar a Igreja da Gávea, com a graça e a paz do Senhor, pelo aniversário e pela oportunidade de poder falar-vos novamente. É sempre uma alegria poder estar de volta a esse púlpito e também rever, meu amigo, e também essa igreja amada, que Deus tem me dado a oportunidade de compartilhar a sua palavra aqui. Eu queria nesta manhã falar no Salmo 23, é um salmo muito conhecido, talvez dispensaria leitura, haja vista ser um salmo que geralmente quem tem o costume de deixar a Bíblia em casa aberta para espantar, sei lá o que, geralmente está aberta no Salmo 23 ou no Salmo 90, mas é um salmo interessante. Eu gostaria de me aventurar em algumas lições neste salmo, Salmo 23. Vamos lê-lo, embora não, como eu disse, saibamos de cor esse salmo, mas diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso e refrigera minha alma. Não sei se vocês repararam aí que o ponto final está no meio do versículo. Então esse refrigera minha alma deveria ficar lá em cima. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Vamos orar. Abre nossos olhos, ó Deus, para enxergarmos coisas grandiosas na tua palavra. Não está em nenhum de nós a capacidade de ouvirmos a tua voz. É um milagre ouvirmos homens caídos, pecadores, falando e a palavra ser palavra tua. Mas, ó Deus, nós suplicamos que o Senhor use o pregador e use também os nossos ouvidos e os nossos corações, para que este momento aqui, nesta manhã, seja importante e singular, por nenhum outro motivo, senão pelo fato de o Senhor falar conosco. E é isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Uma coisa importante neste Salmo 23, irmãos, é que ele é uma confissão de uma ovelha. Os salmos, eles são variados, e na liturgia que nós lemos, inclusive, nós lemos o Salmo 72, os versículos finais, e nós não lemos a última sentença, mas o capítulo 72 termina falando que, versículo 20, não sei quantos repararam, 72, 20, depois de terminar o Salmo, vem essa rápida frase dizendo: findam-se aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Então, Salmo 42 a 72 são coleções de orações de Davi. Salmo 23 não é uma oração, é então uma confissão. Então, existem várias categorias de salmos no livro chamado o livro dos Salmos. O que esse salmo em particular ele nos ensina? Eu não sei quantos já utilizam ou já viram uma versão em português da Bíblia chamada a Nova Versão Internacional. É mais uma versão no mercado e tem coisas boas, tem coisas diferentes. E uma coisa boa que eu acho a respeito do Salmo 23 é que eles mudaram um pouco e foram muito corajosos nesse sentido, porque ninguém que quer vender uma Bíblia se atreve a mudar Salmo 23, João 3,16, Salmo 90, deixa do jeito que está. Porque se você muda um salmo como esse, você já corre o risco de não vender a Bíblia, porque as pessoas abrem a Bíblia no texto predileto, e se está diferente, não, essa Bíblia não presta, ela mudou demais. Mas eles fizeram uma mudança importante, você lê
no versículo 1 do Salmo 23 alguma coisa do tipo: o Senhor é meu pastor e eu estou satisfeito. Há uma confissão pessoal na primeira pessoa, e é realmente uma tradução mais próxima do hebraico, porque há na abertura do Salmo a confissão de alguém que encontrou um ponto de satisfação em Deus. E é isso que cria todo o cenário para descrever aquilo que este salmo irá tratar. Eu não sei quantos já observaram, mas esse salmo fala de 3 coisas. E não só de ovelha e pastor. O cenário de ovelha e pastor, ele vai até o versículo 4. Todos conhecem. A partir do versículo 4, há uma cena de alguém sendo recebido numa mesa, num banquete. Já não é mais um cenário que você pode vislumbrar aí a ovelha sentada numa mesa. Geralmente a ovelha está na mesa, em cima de uma plataforma assada com tempero para a gente comer. Essa ovelha tem um cálice, tem tantas coisas. O cenário não é mais de uma ovelha e um pastor, mas de um anfitrião recebendo alguém para um banquete. E no versículo 6, parece que o cenário muda novamente. Não é mais o banquete, não é mais a ovelha, mas é alguém adentrando na casa do Senhor. Então é uma terceira imagem. Então o Salmo 23, ele fala na verdade de 3 coisas diferentes. E eu queria rapidamente falar sobre essas imagens, sobre esses cenários que o Salmo cria. A primeira coisa que o Salmo diz então, a afirmação inicial é essa: o Senhor é o meu pastor e nada irá me faltar, porque eu estou contente. É uma afirmação simples, porém difícil para algumas pessoas. Por quê? Porque para muitos, talvez, não sei se para todos aqui, nós chegamos às vezes na metade do nosso mês e já está faltando muitas coisas. E a conclusão que algumas pessoas chegam é: ou o Senhor não é o meu pastor, porque se fosse não estaria faltando, ou então ele é o meu pastor, mas ele não está cumprindo o papel dele de pastor, porque está faltando saúde, está faltando tempo, está faltando recursos, está faltando muitas coisas. E por que esse salmo diz que o Senhor é o pastor e não falta nada? Talvez não faltasse nada para esse salmista. Talvez não faltasse nada para as pessoas que viveram, no caso de Davi, no ano 800 a.C., mas para hoje, no ano 2011, é bem diferente, reverendo. O que esse salmo, na verdade, ele está dizendo então que não falta? Observe no versículo 2, a primeira coisa que ele diz que não falta, ou que não faltaria, se o Senhor fosse o meu e o seu pastor, é que ele não nos deixaria sem descanso. Versículo 2, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Eu queria enfatizar a palavra aqui, a ideia de que ele me faz repousar. Algumas pessoas precisam ser feitas, alguém precisa fazê-las repousar, porque repouso não é uma coisa natural e nem uma coisa voluntária. Eu tenho 2 filhos, um de 10 anos e outra de 15. A de 15, se você não fizer nada no domingo de manhã, não acontece nada, né? Nem levanta, nem come, nem escova o dente, nem faz nada. Fica semi-morta na cama até o meio-dia. Já o meu filho mais novo, se você não fizer nada, ele derruba a casa até meio-dia. E geralmente no domingo, depois que nós voltamos da igreja, eu vou na igreja, a minha igreja onde eu vou é 31 quilômetros de onde eu moro. Eu moro em Interlagos, eu vou na Lapa, eu moro em São Paulo. E quando a gente chega depois do almoço, a gente já chega e nós vamos descansar um pouco, dormir, nem que for meia hora. E aí é nessa meia hora que esses nossos filhos às vezes inventam moda de derrubar alguma coisa, de cair, de fazer. E a minha esposa, ela tem uma ameaça que só vale para o menino. Ela diz: quem me acordar vai ter que dormir comigo. Quer dizer, para minha filha isso é uma maravilha, mas para o meu filho isso aí
é mais perigoso do que falar eu vou te matar, do que falar que você vai ter que dormir comigo. Porque algumas pessoas, irmãos, precisam ser levadas a descansar. E o texto aqui nos diz que o Senhor, Ele me faz. Se você pudesse ler esse texto na língua que ele foi escrito, em hebraico, você veria que o verbo aqui, ele é um verbo no intensivo. É uma ação que ela é imposta sobre as pessoas. Isso porque desde aquele período, como hoje em dia, existem pessoas que não aprenderam nem o valor e também não aprenderam como encontrar descanso em Deus. Ele me faz repousar, diz o texto. A gente pensa, mas reverenda, ovelha é um animal tão já sossegado demais da conta, para que levá-la ainda ao descanso? Nem sempre, irmãos. E a figura que às vezes a Bíblia ela apresenta da ovelha não é de um animal tão dócil e tão sossegado assim. Veja, por exemplo, no capítulo 34 de Ezequiel. Conhecida, Ezequiel 34. Depois vocês podem ler com mais calma, mas o livro de Ezequiel, no capítulo 34, fala das ovelhas, de um tipo de pastor que não cuida das ovelhas, as ovelhas são deixadas, e lá no mesmo capítulo, no versículo 17, versículo 15, diz assim: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar. Mesma linguagem utilizada lá no Salmo 23. Observe aí, eu vou fazer repousar. Não é eu vou deixar repousar. Só vou deixá-las e elas, por natureza, elas já são ansiosas para repousar. Não, eu farei repousar. Versículo 17 diz: quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta a boa pastagem? A vez de pisar aos pés o resto do vosso pasto? E não vos basta o terdes bebido as águas claras, a vez de turvar o resto com os pés? Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado com os pés, e bebem o que haveis turvado com os pés. Por isso, assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com o lado e com o ombro dais empurrões, e com os chifres impelis as fracas até as espalhardes fora. Eu livrarei as minhas ovelhas, para que já não sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Observe, a imagem da rotina e do dia a dia de ovelha é desse atropelo de uma ovelha descontando na outra ovelha, na lida diária. Geralmente, irmãos e irmãs, a imagem que, por exemplo, Jesus fala da ovelha perdida no Novo Testamento, não é de uma ovelha que resolveu aventurar-se numa outra trajetória na vida cristã, resolveu apostatar-se. Mas no contexto da Bíblia, a ovelha perdida, geralmente, ela é do interesse do pastor deixar as 99 e ir atrás de uma que se caiu, que se perdeu, porque ela possivelmente foi empurrada para fora pelo chifre da que era mais violenta, pelo ombro da que era mais forte. É por isso que Cristo deixa 99 e vai atrás de uma. Eu pastoreei uma igreja, uma ocasião, que havia 2 famílias nessa igreja, que elas brigaram, isso parecia que antes da fundação do mundo elas já eram brigadas uma com a outra. E essa discórdia foi passando para os filhos e pelos netos, e a discórdia acontecia ainda por muito tempo. E isso gerava uma insatisfação muito grande, e o desejo que esse texto descreve, Ezequiel 34, de sempre
descontar no outro lado aquilo que havia sido feito para qualquer membro de uma das famílias. E eu lembro que ter chegado naquela igreja e ter que lidar com essa situação e tentar apacentar o coração de alguma daquelas ovelhas, fazê-las repousar. E a resposta que eu sempre recebia é: reverendo, mas eu tenho, é para o bem dela ou dele, eu tenho que descontar, eu tenho que pisar novamente a água delas, para que ela aprenda a lição, e depois eu vou estar resolvido, reverendo. Então, agora eu não quero descansar, não. Agora eu quero encontrar um meio de poder, novamente, como diz lá Ezequiel 34, devolver o empurrão, devolver a água pisada, que ela não precisava pisar, ela já tinha tomado a água, não precisava pisar a água que eu iria tomar depois dela. E assim a sequência era interminável. Como é que nós aprendemos, irmãos, a deixar que Deus nos leve ao repouso? Talvez uma das lições maiores está aqui mesmo nesse texto. No versículo 5, nós lemos que há uma cena interessante. Veja aí, alguém que é recebido num banquete, como eu disse. Versículo 5 diz: preparas-me uma mesa. Agora, olhe só o cenário dessa mesa. É uma mesa preparada na presença dos meus adversários. Eu não sei quantos aqui vivem nessa rotina de não almoçar em casa. Eu não almoço em casa durante a semana. Eu vou para o trabalho e volto à tarde. E eu sempre almoço na rua. Na rua não, no restaurante, né? Mas... Você já imaginou você entrar num restaurante, você sai do seu serviço, dá uma saidinha e você chega num restaurante para almoçar e, por acaso, naquele restaurante, está sentado numa mesa, sabe aquelas 4 pessoas que você pudesse viver 1000 quilômetros delas, seria pouco ainda, e a recíproca é verdadeira. Eles não gostam de você e você também não gosta deles. Bom, eu não sei se com você, mas se fosse comigo, eu nem ficava naquele restaurante, porque eu já perderia a fome, de ter que sentar na frente, ou vendo os meus inimigos, ou eles me vendo. O que essa cena aqui estaria querendo dizer? Uma mesa preparada na presença dos inimigos. Diz aí que tem um cálice. O cálice ele transborda, ou uma bebida espumante, mas a ideia parece que é algo que fica derramando sempre. E fala que nessa ocasião também a pessoa que está sendo recebida, ela é ungida na cabeça com óleo. Não é uma unção para a cura, não é uma unção, por exemplo, os sacerdotes no Antigo Testamento, eles eram ungidos de outra maneira, o óleo era colocado na ponta da orelha, não era um sacerdote. O que está acontecendo aqui? Essa cena descreve, na verdade, a unção de um rei em Israel, e esse rei, ele está diante dos inimigos, e o cálice ali, os salmos em várias ocasiões mostram que o cálice é um cálice, na verdade, o cálice da ira de Deus, e não apenas um cálice para se tomar na hora do almoço ou na refeição. E o Salmo 23, ele é um salmo que descreve, então, alguém cujo Senhor é capaz de dispor os seus inimigos diante de você e dar a você as ferramentas para que a justiça seja feita da parte de Deus e não da sua parte. Ele me faz repousar, é Ele quem me faz repousar. Segunda coisa, além dele fazer-me repousar, Ele é quem me guia, diz o texto no versículo 3. Ele me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Eu tenho chegado à conclusão, depois de muito tempo, que o pastorado, irmãos e irmãs, é muito mais a respeito da condução do rebanho do que necessariamente da
condição do rebanho. Deixe-me repetir isso. O pastorado tem muito mais a ver com a condução, o caminho em que eles estão seguindo, do que necessariamente com a condição em que o rebanho se encontra. Porque se você souber que aquele que está te dirigindo é capaz de te levar nas portas do céu, não importa as escoriações que você terá até chegar lá, porque você sabe aonde você está indo. Você tem certeza que aquela pessoa está te conduzindo para um lugar seguro. Agora, coisa triste é você levar escoriações e ainda ter a dúvida de que aquele que está te guiando, ele não sabe onde ele está indo. E isso é terrível. Eu lembro que uma ocasião, o pastor já disse, eu morei fora do Brasil, eu mudei de uma cidade para outra. Eu morava em St. Louis e mudei para Chicago. E eu mesmo fiz a minha mudança, aluguei um caminhão e coloquei as coisas dentro, como a maioria das pessoas fazem. E lá fomos. E eu tinha um carro, e a minha família foi no carro na frente com um outro pastor colega meu. E nós, então, fomos. Eu ia atrás de um caminhão dirigindo e ele na frente com a minha família. Esposa e 2 filhos. Tinha 6 meses só. E eu estava ansioso, porque aquele pastor era muito solícito e prestativo, mas ele era muito avoado, né? Então, nós íamos sair de uma cidade pequena e entrar para uma cidade muito grande, trânsito terrível na entrada de Chicago. E eu parava constantemente e repassava o nosso projeto, o trajeto com ele. Não, reverendo, não importa, não preocupa, não. Eu estou indo com o senhor, estou vendo no retrovisor, tudo bem. E assim nós íamos, né? E na última parada eu novamente repassei. Reverendo, você está vendo aqui? Nós vamos sair na rodovia 294. Então, quando começar a apontar rodovia 294, essa é a nossa saída. Reverendo, o senhor já falou isso 3 vezes, eu já entendi. Mas então, vamos lá. E eu estou com um caminhão atrás de você, você está com um carro na frente. Olha que nós passarmos no pedágio, você tem que pagar o seu e o meu. Não, reverendo, pode? Ok. Aí nós saímos do posto, entramos e fomos na rodovia. Foi a última vez que eu os vi, nas próximas 8 horas para frente. Eles passaram da entrada para fazer uma história longa, curta, eles foram até o centro de Chicago e na época, eu não sei, não conheço muito o Rio, mas é como você chegar num lugar que você tem que, por exemplo, sair daqui e ir lá para a Barra, tipo 5 horas da tarde. Tá? Isso na sexta-feira, chovendo. E esse era mais ou menos o trajeto. E ele perdido naquela cidade. E a minha esposa com ele, falou, reverendo, por que você não compra um mapa, né? Nem eu, nem o senhor conhecemos a cidade, que tal um mapa? Ele parou num posto, comprou um mapa, mas ele não sabia olhar no mapa. E a minha esposa, que tal o senhor perguntar para um taxista, né? Mostrar no mapa onde que nós estamos, pelo menos? E ele parou, o taxista abriu o mapa, sabe aqueles táxis americanos que tem um capô que é tamanho dessa igreja? Abriu o mapa todo, ó, vocês estão aqui, tá vendo? Vocês têm que chegar aqui. Às vezes, irmãos, é preciso que alguém chegue diante de você e fale, você está aqui. E você tem que chegar aqui. Não é um caminho fácil. Você vai perder muitas coisas. Você vai sofrer muitas escoriações, mas este é o caminho. O pastorado das ovelhas tem muito mais a ver, como eu disse, com a condução, com o saber aonde você está indo, com você ter a certeza de que aquele que está pegando na sua mão e lhe oferecendo ajuda, ele sabe aonde ele está indo. Eu prefiro ser guiado por uma pessoa, às vezes arrogante, às vezes teimosa, mas que ele sabe onde ele está indo, a ser guiado por uma pessoa tão solícita, tão querida, mas não tem a menor ideia aonde te levar. E é isso que esse salmo ele está dizendo. O Senhor, Ele me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E aqui permita-me, mais uma vez, se nós pudéssemos ler esse texto no hebraico, ele diria, Ele me guia
E ainda que eu sei que eu vou andar pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque eu sei que Ele sabe aonde Ele está me levando. O Salmo 23, irmãos, se você olhar o contexto dele, ele é a continuação do 22. Óbvio, reverendo, se vem depois. Não, mas não é tão óbvio assim. Veja o Salmo 22, como é que ele começa? O Salmo 22 é o Salmo que tem as palavras de Cristo na cruz. Começa dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? E aí o Salmo continua falando. Versículo 7 do mesmo Salmo 22 diz assim: todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o, salve-o, pois nele tem prazer. Versículo 11: não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam. E o texto vai descrevendo alguém em grande aflição. E por causa das primeiras palavras desse salmo, você sabe então que quem está sendo descrito aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo na cruz. O Salmo 22, irmãos, ele é uma descrição de alguém em sofrimento, fazendo perguntas para Deus: por quê? Por que me desamparastes? Ninguém responde. E o Salmo 23, ele é, na verdade, a continuação. A mesma pessoa que fala no 22 está falando no 23. E aqui você vê então a confissão de alguém que tem passado por situações difíceis, mas ele aprendeu a encontrar descanso em Deus. O Senhor é o meu pastor e isso me satisfaz. O que é que te satisfaz? O que é que você precisa para você chegar a esse ponto na sua vida de dizer, é isso que eu quero. E o dia que eu conseguir isso, eu estou satisfeito. É muitas pessoas que não sabem o que querem e por isso nunca vão conseguir o que querem. Não é porque elas não podem, é porque elas não sabem o que elas querem. Esse salmista, ele sabe o que ele quer. Ele sabe que se ele tem o Senhor, isso lhe basta. E você, o que é que você quer? O que é que você busca? Salmo 23 termina com uma afirmação categórica dizendo, certamente, duas coisas vão acompanhar a minha vida, a bondade e a misericórdia. E as decisões e aquilo que nós fazemos em nossas vidas, às vezes acabam atraindo coisas que vão nos acompanhando por um longo período da nossa vida. Às vezes aquilo que nós não fazemos e deveríamos ter feito também atraem coisas que acompanham a nossa vida. Vão se tornando coisas agarradas em nós. Irmãos, a vida já é tão difícil, sem nada, você não precisa ser carregado de situações e tribulações que vão tornando pesos em sua vida. A bondade e a misericórdia, elas precisam nos acompanhar, porque são elas que vão nos ensinar nos dias difíceis a encontrar refúgio e descanso no Senhor. Não é fácil, não é uma coisa que humanamente somos capazes de fazer, mas é algo que precisamos de estar, em primeiro lugar, certos de que aqueles que te propõem ou que se propõem a te ajudar, eles são capazes de ajudar você. Tem muitas pessoas propondo a ajudar metade do mundo, mas a pergunta é, será que eles sabem o que eles querem fazer com você? Deus sabe o que Ele quer para a sua vida. Segundo lugar, Deus quer fazer você repousar, descansar. Algumas pessoas, se tivessem 48 horas no dia, elas trabalhariam 44. E uma grande dica de que Deus não quer isso para nenhum de nós é que todos nós, não importa o seu grau, não importa a sua profissão, não importa a sua idade, todos nós temos 24 horas por dia apenas. Dentre elas, nós precisamos dormir
algum período dessas 24 horas. Então, essa é uma grande dica de que Deus quer que nós estabeleçamos limites para as nossas vidas. Se você não sabe o que você quer, você nunca vai conseguir encontrar satisfação em nada. E é isso que esse salmo ele nos ensina, dentre tantas coisas. Que o Senhor possa nos abençoar e nos fazer aquilo que talvez o Salmo 131 eu queria concluir com esta palavra. O Salmo 131, eu gosto desse salmo porque ele é uma oração onde o salmista declara algo que ele conseguiu. E é o que este Salmo 23, ele estava propondo. O Salmo 131 diz: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para com... Eu sempre achei que esse texto falava a minha alma para contigo. Já pensou? A minha alma e a sua alma nos braços do Senhor? Que maravilha! Mas não é isso que o Salmo fala. A minha alma, eu aprendi a fazer descansar a minha alma para comigo. Esse é o maior desafio. Você aprender a fazer a sua alma sossegar dentro de você. Que Deus possa lhe ensinar isso através desse texto e de tantas outras coisas e de outras pessoas que Deus irá colocar no seu caminho. Abaixa a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Ó Deus, o Senhor conhece mais do que qualquer um de nós a situação nossa hoje, como nos encontramos, ó Deus. E nem nós mesmos sabemos mais o que fazer. E não sabemos, ó Deus, porque não temos a condição de saber o que nos acontecerá amanhã. Por isso, ó Deus, tenha misericórdia de nós. E nos ajude a encontrarmos o descanso em Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos livres dessa cadeia de opressão e de revolta e de rivalidades do mundo em que vivemos. E ajuda-nos a encontrar satisfação em Ti. Ajuda-nos a definir aquilo que realmente queremos e buscamos, para que sejamos capazes de sequer mensurar quando e como conseguiremos isso. Faz isso, ó Deus, porque nós cremos que o Senhor nos ama e o Senhor quer o melhor para cada um de nós. O Senhor disse isso e nós cremos nisso e gostaríamos muito de ver isso acontecendo em nossas vidas. E se existe, ó Deus, alguma coisa que eu faço em minha vida que impede isso de acontecer, ajuda-me a livrar disso, ajuda-me a superar, ajuda-me a contornar, ou, se for como um espinho daquele que vivia na vida do apóstolo Paulo, ajuda-me a poder conviver com isso, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus, aquele que morreu por nós. É em nome dele que nós oramos. Amém.